Fala galera, meu nome é Felipe, criador do canal Um Técnico Aí. O intuito deste canal é levar conhecimento e mostrar um pouco do dia a dia aí da vida de um técnico no ramo de televisor e micro-ondas. Como escolha, eu optei em trazer para o canal como primeiro vídeo como utilizar o multímetro digital. Então aqui na minha bancada eu possuo um multímetro analógico, um multímetro digital, outro multímetro digital e mais um multímetro digital. Possuo aqui também um alicate amperine. Muitas pessoas têm como dúvida como utilizar esse multímetro amarelinho. Ele é um modelo bem de entrada, com custo relativamente baixo, e é o que comumente as pessoas mais possuem em suas residências. Eu optei em ensinar vocês a utilizar o multímetro digital e vou utilizar este multímetro. Por quê? Reparem que ele tem bem menos escalas, bem menos simbologia, então fica fácil a compreensão. Você aprendendo a utilizar esse multímetro, automaticamente você vai aprender a usar este e este. O alicate amperímetro tem um pouco de peculiaridade, mas eu vou explicar no próximo vídeo. Mas enfim, você vai ter uma noção bastante abrangente de como utilizar um multímetro. Enfim, vamos lá. Esse V com tio significa corrente alternada. Essa corrente é encontrada comumente nas tomadas de residência, algo comum. Então eu vou colocar aqui na escala de corrente alternada, vou colocar na extensão que está simulando a tomada e vai me dar a corrente que essa tomada é. No caso, ela está marcando 130, ela é uma tomada 110. Sempre vai dar algo próximo, algo dentro de 120, 130. Normalmente dá 127. Enfim, a gente conhece como 110, mas a verdade é essa. Nessa próxima escala, a gente consegue fazer medições de corrente contínua. Corrente contínua, onde a gente encontra corrente contínua? Corrente contínua, ela é encontrada, digamos, para facilitar, em algo que vem depois da tomada. Por exemplo, eu tenho essa fonte de notebook, fonte do celular, e para mostrar para vocês, eu vou fazer a medição dessa fonte de notebook. Vou colocar aqui a ponta de prova nessa área externa e a ponta vermelha no seu interior e vai me mostrar quantos volts é essa fonte. É uma fonte de 20 volts e meio. É a fonte do meu notebook. Então aqui a gente consegue medir a fonte do notebook. Tenho aqui atrás também uma pilha. Pilha normalmente é um volts e meio. Então ela tem que mostrar isso. 1,5 volts. Enfim, isso é corrente contínua. É tudo que é polarizado. Sempre o negativo é negativo e o positivo é positivo. Nessa próxima escala tem um M, um V, 3 pontinhos, uma linha e um tio. Isso significa milivolts. Eu não vou ter nada aqui assim para a gente conseguir medir milivolts. Milivolts é algo muito baixo, é algo relativamente baixo. Por exemplo, você quer fazer uma medição ali de algum sinal, algo do tipo, então você vai utilizar essa escala. Agora, este sinal ômega aqui significa resistência. Como assim resistência? Significa que se eu tocar as pontas de prova, ele tem que me dar uma resistência relativamente baixa, porque isso simula um curto. 0,35 é algo relativamente baixo. No caso do multímetro, ele consegue ler a resistência da ponta de prova. Se eu tocar em algo, por exemplo, que tem uma resistência muito alta, vamos tocar aqui em algo, por exemplo, no meu próprio dedo, isso é uma resistência extremamente alta, é uma resistência de mega-ohms, por isso que ele mostrou OL, é uma resistência muito alta. Ora, ele varia porque ele tenta ler uma resistência muito alta. Então, se eu pegar, sei lá, um plástico, algo do tipo, ele vai dar uma resistência bem alta também. Enfim, isso significa que aqui não tem condução elétrica, entendeu? Caso a resistência seja baixa, significa que algo está em curto, enfim, que há condução. Caso a resistência seja alta, significa que não há condução, não tem passagem de energia elétrica. Nessa próxima casinha aqui, se eu apertar o Select, vai pular para a minha outra escala, a escala de bip, e essa escala em algo em curto, ele vai bipar e vai me mostrar a resistência, sabendo que há um curto. Então, por exemplo, eu vou fazer uma instalação residencial, tenho 200 metros de fio, não sei se esse fio está quebrado no meio. Nessa escala de bip ou até mesmo de resistência comum, você vai ter ciência de que se esse fio está quebrado ou não. Se você colocar as pontas, uma em cada lado, e ele bipar, significa que o fio está em perfeitas condições. Se eu apertar o Select novamente, ele vai abrir uma escala de diodo. Essa escala de diodo é um componente eletrônico, né? A gente necessita de uma placa eletrônica. Isso aqui é a placa de um DVR residencial 1000 aqui, eu acabei de desmontar aí para mostrar para vocês. Enfim, e aqui dentro dessa placa possui um componente eletrônico que é um diodo, e essa escala é para medição dele, ele é um semicondutor. Então ele só deixa conduzir eletricidade de um lado. Se eu apertar o Select novamente, ele vai abrir a escala de capacitância. O que é isso? Isso é para medir capacitores. No caso, esses pretinhos aqui. Isso aqui é um capacitor eletrolítico.
capacitor do seu portão, capacitor, enfim, ventilador, algo assim, é nessa escala que você vai fazer a medição, para ver se ele está de acordo. Então, por exemplo, esse capacitor aqui, ele está dizendo para mim que ele é 1000 microfarads, porém tem um do lado do outro, muito provavelmente, eu fazendo a medição, ele vai me dar 2000 microfarads. O multímetro demora um tempo para ler, e ele me deu bem próximo, lembrando que um capacitor eletrolítico, a tolerância dele é relativamente alta, então, por exemplo, significa que esses dois capacitores meus estão bons. Enfim, aqui acabou todas as escalas, vamos para a prova. Aqui é para medir hertz. Por exemplo, se vocês, esse meu carregador não, porque o adesivo tá até, mas se vocês pegar um carregador do celular de vocês aí, vocês vão ver que tá lá 127/220 e embaixo tá lá 60 Hz. É porque a tomada da nossa residência funciona em 60 Hz. Então, se eu colocar aqui, ele tem que me dar 60 Hz. Então, essa é a função dessa escala. Precisa medir Hertz, é nessa escala que você vai colocar. Essa próxima função, ela é para medir Ampere. Parem que tem os 3 pontinhos, uma linha contínua e um tio. Significa que ela mede Ampere de corrente alternada e de corrente contínua. Então, se você quer medir quantos Ampere, por exemplo, quanto de corrente está passando em um determinado fio, é nessa escala que você vai utilizar. Nessas próximas escalas, MA significa miliampere e esse U junto com A é microampere. É algo extremamente pequeno. Bom, já essa região, se vocês entenderam a simbologia, fica fácil de compreender. Se vocês for fazer a medição entre miliampere e microampere, vocês terão que pegar essa ponta de prova positiva e mudar ela para o seu devido lugar. Aqui, se você entendeu a simbologia, fica fácil a compreensão. Pô, mas eu não vou fazer a medição nem de microampere e nem miliampere. Eu não sei a amperagem que eu vou medir. Então, neste caso, mude a ponta de prova positiva para 20 ampere, porque aqui ele possui um fusível que no máximo a medição é de 200 miliampere. Diferente daqui, suportando até 20 ampere. Aí depois, vocês sabendo o que vocês estão medindo, vocês mudam para miliampere. Lembrando que para utilizar, seja a parte de amperagem ou de miliampere ou microampere, vocês nunca vão utilizar a ponta de prova, por exemplo, polarizada. Como assim polarizada? Vocês nunca vão fazer como se fosse na tomada da sua residência. Vocês não vão pegar a ponta positiva e a negativa e colocar assim para fazer a medição. Por exemplo, não vai ter um em cada ponto. A forma de medição de ampere é desta maneira. As duas pontas se tornam positivas. Então você teria que pegar, por exemplo, a ponta negativa aqui e a ponta positiva aqui. E aí sim vocês vão fazer a medição correta de quantos ampere, microampere ou miliampere estão passando nessa região. Vocês nunca poderão fazer isso. Ok? Esse MCV, ele é uma escala do multímetro que nem todos têm, esse, por exemplo, não tem, que ele funciona da seguinte maneira. Se você vai, por exemplo, furar aí a parede da sua residência para colocar um painel, um quadro, algo do tipo, essa escala é interessante porque, antes de você furar, para você não correr o risco de tomar um choque, algo do tipo, você pega esse multímetro e você aproxima da onde você quer furar. Por exemplo, eu vou aproximar aqui, ó, ele não vai apitar, não tem corrente elétrica. Agora, se eu aproximar da tomada, ele vai ficar apitando, me mostrando que a corrente elétrica ali, se eu furar ali, muito provavelmente eu vou tomar um choque. E dependendo a corrente que está ali, é um perigo para a saúde. Agora, referente a esses botões aqui em cima, quais as finalidades? Esse range, ele funciona da seguinte função. Por exemplo, digamos que você vai medir milivolts de um acelerador de carro, por exemplo. A gente concordar que é uma variante, por exemplo. Ora, ele está em uma voltagem X, 1, por exemplo, e ora ele está numa voltagem, conforme vai acelerando, ele vai aumentando a voltagem, aumentando o sinal, algo do tipo. Então, qual que é essa função desse range? Esse range, ele trava na casa. Para isso, repara que muda ponto. Para que isso? Para que quando você estiver fazendo a medição, ele não mude a escala automaticamente e apresente como, por exemplo, um possível erro, para que você não faça a medição de maneira errada. Então essa é a função do range. Essa função do réu, ela funciona da seguinte maneira. Por exemplo, eu vou pegar essa pilha a gente já viu que ela tem 1,5 volt, então vou voltar aqui para a corrente contínua, vou fazer a medição dela, ela vai me dar 1,5 volt. E eu apertando no réu, eu vou fazer essa medição acima de 1,5 volt. Então eu vou tirar a ponta de prova, o zero não é mais zero. O zero agora é que a pilha tinha de voltagem. Então o réu funciona para isso. O máximo e o mínimo é um botão que ele é interessante. Por exemplo, eu faço a medição da pilha ali novamente. Eu clicando no máximo e no mínimo, o multímetro vai me mostrar qual a maior voltagem que essa pilha teve e qual a menor voltagem que essa pilha teve.
Essa é a função do máximo e o mínimo. Esse hertz aqui é referente a essa escala. Por quê? Se eu só colocar o multímetro nessa escala, ele vai fazer com que eu leia a corrente alternada comum. Se eu apertar no hertz, ele vai entender que eu quero medir em hertz. Então ele vai deixar com que eu visualize os 60 Hz que possui na tomada. Agora, como eu disse aqui, se vocês compreendessem esse multímetro, vocês iriam compreender este. Qual que é a diferença? Por exemplo, notamos que aqui tem números, aqui não tem números. A simbologia é a mesma, porque esse multímetro, por mais que ele seja digital, ele não é automático. Ou seja, aqui na minha residência, eu sei que as tomadas aqui, a maioria delas pelo menos, é 110. Então, se eu colocar um multímetro direto nessa escala de 200, eu não teria problema algum. Ela vai me mostrar aqui o 130 que mostrou nesse. Porém, se eu não sei que essa tomada é 110, se eu colocar o multímetro na escala de 200 e essa tomada for 220, eu vou queimar o meu multímetro. Eu vou ter um prejuízo aqui, eu vou ter um mau funcionamento. Então, assim, qual a diferença desse multímetro? A diferença é o seguinte, eu indico a vocês, por exemplo, eu vou medir a tomada de uma residência, eu não sei qual a voltagem dela. Coloca na escala maior, a escala de 750 volts. Então, você coloca aqui no 750 volts, coloca as duas pontas de prova na tomada. Vocês colocando as duas pontas de prova na tomada vai dar um valor aqui que vocês vão conseguir visualizar. E aí, por exemplo, ela é 110 porque deu 1, 2, por exemplo, não tem tanta precisão. Enfim, aí você pega e abaixa essa escala para 200. Aí sim você vai ter uma precisão, porque daí vai dar 127 ponto alguma coisa, entendeu? Então sempre jogue a escala maior antes. Aqui na corrente contínua, que é o DC, é a mesma coisa. AC corrente alternada, DC corrente contínua. Então, por exemplo, eu vou fazer a medição de alguma coisa, de alguma fonte, algo do tipo, que eu não tenho noção de quantas voltagens ela está fornecendo. Eu jogo na escala maior. Essa escala maior não vai me dar precisão. Então eu jogo na escala maior, tenho uma noção de quanto aproximadamente essa fonte está me fornecendo e vou baixando as escalas até eu ter a precisão real de quantos volts essa fonte está me liberando. Então essa é a diferença desse multímetro para este. Este é automático e este é manual. Você tem que selecionar a escala no quesito corrente, resistência, componentes, algo assim, e tem que selecionar também quantos volts você está medindo. Se é, por exemplo, 1000 volts, 200 volts, 20 volts, 2000 milivolts, 200 milivolts. É isso aí, pessoal. Agradeço aí por vocês terem assistido até aqui. Peço que se inscrevam no canal. Abraço, deixa o like. E futuramente vou trazer mais vídeos aí referente à placa, referente à eletrônica, que é na área na qual eu atuo. Até mais, tchau, tchau.